Olá, bom dia a todos, todas e todes. Eu sou Adriana Falângola, eu sou uma mulher de meia idade, uso óculos, tenho cabelos castanho escuros, olhos castanhos escuros, estou usando uma blusa em tom de vermelho e uso brincos na mesma tonalidade. Vamos hoje aqui, não é? Estamos no curso autoinstrucional de alimentação no SUS. Para mim é uma honra e um prazer poder contribuir, não é, com esta temática do financiamento nesta área. Eu sou professora titular na Universidade Federal de Pernambuco. Estou vinculada ao Centro de Ciências Médicas, à área acadêmica de saúde coletiva. Antes de estar na universidade, eu entrei na universidade em 98, eu estive por quase 14 anos na gestão estadual e municipal de saúde, sempre vinculada à área de planejamento em saúde. A minha formação básica é a nutrição, uma formação que foi muito importante para mim, foi quem me colocou no lugar de entender que saúde é direito, que alimentação é direito, e eu logo me identifiquei com a área de saúde pública. E assim foi a minha trajetória, apesar de não ter, né, especificamente feito toda a minha pós-graduação de especialização, mestrado e doutorado, especificamente na temática da nutrição. Essa formação, a minha graduação, ela foi fundamental também para as minhas escolhas de futuro. Então, eu hoje milito na área da política, planejamento e gestão, com enfoque na questão do financiamento da saúde, e isso me levou para a liderança do grupo de pesquisa em economia política da saúde, CNPq. Então, é deste lugar, né, que venho conversar com vocês sobre essa questão, que é uma questão estruturante, fundamental, para que a gente, de fato, tenha um sistema único de saúde fortalecido e que atenda às necessidades da população. Num contexto de que saúde é direito. Então, é a partir desta base que eu me disponho hoje a conversar com vocês. Então, a gente tem um tempo limitado, óbvio, isso é fundamental, e eu vou me esforçar bastante para conseguir, neste tempo, trazer para vocês um conteúdo que possibilite essa aproximação com a temática. Então, a questão do financiamento da saúde é fundamental, não é, que a gente entenda que todo financiamento público, a origem dele é a contribuição da sociedade, por meio de impostos, contribuições sociais, taxas. Então, o dinheiro público, né, é o dinheiro mais sagrado do mundo, né, porque ele é um dinheiro de alguns, de muitos, que vão ser colocados sobre a gestão de alguns. Então, daí a importância, né, de um voto correto em quem, de fato, vai defender os interesses públicos, né, em todas as extensões, né, tanto no executivo como no legislativo, porque, ao final e ao cabo, são essas pessoas que vão estar definindo onde esses recursos serão alocados. Então, o dinheiro não cai do céu, ele sai dos nossos bolsos, né? Ele é fruto do nosso trabalho, né?
da nosso voto de confiança em quem vai gerir o recurso. Daí a importância também da gente ter gestores em saúde habilitados, competentes e comprometidos com a defesa do direito à saúde. E esse dinheiro, né, especificamente o dinheiro para a saúde, ele vem do orçamento da União, dos estados e dos municípios. Então, não é opção. Obrigatoriamente, os três entes têm que colocar dinheiro na saúde. E existe um regramento, né, para esse dinheiro, o quanto desse dinheiro vai vir para a saúde. Então, hoje, esse regramento refere que a União ela precisa colocar no mínimo, isso é mínimo, tá, gente? 15% da sua receita corrente líquida na saúde. O que é receita corrente líquida? Se é líquido, é diferente de bruto, né? Se fosse 15% sobre o bruto, seria bem melhor, né? Porque o líquido é o bruto menos alguns descontos, como, por exemplo, pagamento de juros da dívida, a folha de pessoal, o fundo de educação. Então, é 15% sobre este montante, que é um montante que já sofreu descontos. Estados têm que colocar, no mínimo, 12% do seu orçamento fiscal na saúde. E municípios têm que colocar, no mínimo, 15% dos seus orçamentos fiscais na saúde. A minha ênfase, no mínimo, é porque é muito importante que haja consciência política que 12 e 15 não é teto, é piso, é mínimo, né? Porque na minha longa trajetória e experiência, eu tenho escutado muito gestores municipais e estaduais referirem que colocam mais do que deviam na saúde. Ninguém coloca mais do que devia, não é? Porque 15, 12 não é teto, é piso. Então, isso é fundamental, fundamental de se entender. Esses recursos, eles estão muito atrelados à arrecadação, né? Se diminui a arrecadação, aumenta a dificuldade para os entes de cumprir com esses percentuais. Mas não existe justificativa para não cumprir. Tem que cumprir, tá certo? Essa é uma lógica que ela pode ser melhorada, mas no momento é o que temos e o que precisamos defender, porque existem projetos para o fim desta vinculação, né? Essa obrigatoriedade ela é nominada por vinculação obrigatória. Existe todo um movimento, hoje, inclusive no país, para o fim desta vinculação. Então, para todos nós que defendemos um sistema público de saúde, é fundamental estar atentos, atentas a esse movimento, né? E se opor a ele, né? Se opor frontalmente a ele. Então, esses percentuais eles estão regulamentados, né? E, portanto, quem não cumpre com ele sofre sanções. Então, é bem importante, né, que se tenha acesso, que se conheça, né, o Sistema de Informação e Orçamentos Públicos em Saúde, que é um sistema que nos permite acompanhar esse cumprimento ao regramento legal. Então, o CIOPS
é uma ferramenta fundamental, né, e muito importante para a gestão, para quem faz o controle social, poder acompanhar como está sendo em qualquer município do Brasil, em qualquer dos 27 estados da federação e pelo governo federal, como os recursos da saúde estão sendo investidos e se está havendo o cumprimento ao regramento. Né? O descumprimento ao mínimo, ele leva o ente ao ano seguinte ter que colocar o mínimo mais a diferença que faltou. Então, o mínimo desse ente passa a não ser mais aquele do regramento, mas sim o do regramento, mais o que faltou no ano anterior. Né? 2 anos de descumprimento leva este ente a ser punido, não é? Com a suspensão de todas as transferências federais, não só para a saúde, né? Todas as transferências que esse ente recebe do governo federal. Então, hoje, né, a gente olhando o cenário, o maior arrecadador é o governo federal. Em segundo lugar, vem os estados, e em terceiro lugar, vem os municípios. Quando você olha, né, então eu estou dizendo quem mais arrecada. E aí, quando você olha como está o investimento desses entes na saúde, obviamente que quem mais arrecada é quem deve estar investindo mais na saúde. Né? Então, quem mais arrecada, se é o governo federal, logicamente é o governo federal quem deve mais investir na saúde, e assim sucessivamente. O que é que historicamente temos observado? Nós temos observado os municípios num esforço tremendo, né, para garantir o recurso da saúde. Então, a gente tem municípios colocando 30% do seu orçamento fiscal na saúde. Porque se ele colocar menos de 30, ele não compra nem a agulha, nem o algodão, por exemplo. Né? Porque são municípios que arrecadam pouco. Se ele colocar o piso, que é 15, ele não vai conseguir fazer nada. Né? A gente tem observado historicamente os estados numa posição ali, né, constante, né, colocando um percentual dentro do cumprimento do regramento legal, porém não tanto quanto os municípios. Né? E o que nós temos visto é a União, que é o maior arrecadador e que se mantém como o maior investidor, mas historicamente diminuindo esse aporte de recursos percentualmente, né, para a saúde, apesar do cumprimento do mínimo. Então, numa síntese, o que a gente pode dizer é que os municípios, como estão ali, né, com uma imensa responsabilidade na execução da política de saúde, a partir da Constituição de 88, quando eles passam a assumir esse papel de forma mais, vamos dizer assim, contundente, os municípios nesse movimento, né, de um esforço para essa contrapartida de recursos à saúde. Então, do ponto de vista do regramento, a gente pode dizer, fechando esta questão, governo federal, 15% da receita corrente líquida,
estados, no mínimo, 12% do seu orçamento fiscal e municípios, no mínimo, 15% do seu orçamento fiscal. No site do CIOPS, vocês têm lá uma série histórica, inclusive, de como está o desempenho dos mais de 5.000 municípios desse país e de todos os estados e da própria União quanto ao cumprimento deste regramento. Então, a gente tem um histórico, né? Eu fico muito preocupada, né? E chego a ficar mesmo indignada quando se diz que o problema de não se ter dinheiro para a saúde está atrelado à má gestão dos recursos. Então, vejam, eu não estou fazendo aqui uma defesa, não é, gratuita de gestores. Não. Né? Apesar de eu saber e defender que a maioria, né, é comprometida. Porém, o grande problema, né, a gente não pode falar de má gestão, porque a gente tem um problema anterior, né, e pode falar, obviamente, porque o investimento na formação é isso que a gente está fazendo aqui, inclusive hoje, né, ele é fundamental e ele é permanente. Então, formar gestores não é de uma situação extra. Né? A formação ela é permanente. Porém, gente, quando a gente sabe que hoje, o per capita saúde Brasil, o que a gente tem para fazer saúde por dia, por cada habitante, corresponde a R$ 3,40, juntando o orçamento federal, o estadual e o municipal. Então, este é o valor que nós temos por dia para executar um sistema que é universal e integral. Então, eu quero saber que outro país no mundo tem essa boa ousadia de ter um sistema universal e integral e fazer isso com R$ 3,40 por habitante. Então, eu chamo a atenção, né, e falo da minha indignação em função deste dado, que é concreto. Então, o que provavelmente justifica, com todas as dificuldades que o sistema tem e que nós conhecemos profundamente, a despeito disso, o que justifica a gente ter um sistema único de saúde que é o que mais faz transplante, né? Segundo lugar no mundo, né? Tem uma estratégia de saúde da família potentíssima. Exatamente as pessoas que fazem esse sistema é que garantem, a despeito de toda essa dificuldade, que é, né, financiamento é estruturante, financiamento é base. Então, a despeito da gente não ter essa base, né, a despeito da gente não ter garantido algo que é estruturante, mesmo assim, os resultados do sistema são completamente incompatíveis com R$ 3,40. E eu reforço aqui, a despeito de toda a dificuldade. Então, subfinanciamento, desfinanciamento é grave.
E a gente não pode discutir essa temática pensando do ponto de vista exclusivamente econométrico, porque recurso na saúde significa salvar vidas, significa evitar sequelas, significa evitar adoecimento. Então, a gente não está falando de qualquer coisa, né? A gente está falando de vida, de garantir vida, de evitar morte que podia ser evitada. Então, por isso da minha indignação, quando alguém, né, e alguns, e a gente sabe qual é o interesse, né, de desqualificar gestores do SUS, né? Se não desqualifica, como é que eu faço parceria com o privado? Eu só faço parceria com o privado se eu disser que o público não funciona. É a justificativa para que o privado tome conta da gestão do SUS. Então, eu tenho que desqualificar. Se eu não desqualifico, eu não justifico a minha entrada. Daí, é fundamental, não é? Entender o financiamento, não precisa ser especialista em financiamento, mas entender o financiamento para poder garantir o direito à saúde. Né? Então, quando a gente compara o Brasil com outros países que têm sistemas universais, a gente aprofunda esse conhecimento, entende a dificuldade do sistema. Então, tem que ter muito cuidado como esse dado chega, né? Então, a Organização Mundial de Saúde, ela recomenda que um bom sistema de saúde, ele deve ter 6 a 8% do seu produto interno bruto voltado para a saúde. Quando você olha o Brasil, o dado do Brasil corresponde a 9%. E aí a gente diz, então, se a Organização Mundial de Saúde recomenda 6 a 8 e a gente está com 9, a gente está bem demais na fita. Não, não estamos bem demais na fita. Ao contrário. Por quê? Desses 9%, 6% não é dinheiro que financia o SUS. 6% é o gasto privado. O SUS fica com 3%. Então, vejam que situação contraditória. O privado, que teoricamente, isso é pura teoria, né? Vamos lá, mas tudo bem, 25% da população brasileira, eu estou dizendo que é teoria porque 20% na região norte e nordeste não é 25%, é 10%, né? Já na região sul é 30%, mas vamos lá, vamos trabalhar com 25%. 25% da população brasileira tem plano ou seguro privado de saúde. Então, vejam, esses 6% corresponde ao atendimento de 25% da população. E 3% para 100% da população, porque o SUS é universal. Então, não venha me falar, né, de 75% de população SUS dependente. Abomino essa frase. Né? Se a gente for ver, vacina é para todo mundo, vigilância sanitária é para todo mundo, né? Medicamento de alto custo não faz seleção por condição social, né? Educação e saúde é para todo mundo, vigilância ambiental é para todo mundo. Então, não me venha falar de
75%. Mas mesmo para aqueles, né, que querem trabalhar por 75%, mesmo assim, né, 3% para 75% e 6% para 25%. Então, de cara, né? Então, tem que ser muito atento e cuidadoso, né, quando escuta essa informação. Então, quando a gente compara o Brasil com outros países com sistemas universais, e aqui eu vou comparar com o Reino Unido, né, que tem um sistema parecido com o nosso, o per capita saúde ano deles está em torno de US$ 4.000. O per capita saúde Brasil, US$ 600. Então, gente, a gente precisa respeitar quem está fazendo esse sistema. E a gente precisa lutar com toda a nossa capacidade em favor de um sistema de fato que esteja a serviço da população. Um sistema que garanta o direito à saúde. E para isto, a discussão passa profundamente pela questão do financiamento. Mas já, né, seguindo para fechar a minha fala, independente agora desse dinheiro ser tão pouco, ele vai chegar, né? E ele vai chegar em duas modalidades. Eu estou falando do recurso de transferência, né, do governo federal. Como é que ele chega aos estados e municípios? Ele chega carimbado em duas modalidades, tá? Então, ele chega carimbado como recurso para custeio e recurso para investimento. Antigamente, nós tínhamos os blocos de financiamento. Isso foi extinto e a gente passou a ter apenas essas duas modalidades. Tá? Então, custeio e investimento. Né? Custeio é tudo aquilo que faz a máquina funcionar. Né? É o cotidiano. É o papel, o, o salário dos trabalhadores, o investimento, né, para nós que somos da área de saúde, tem uma regrinha básica que nos ajuda bastante. Investimento é todo aquele bem que foi feito para durar no mínimo 2 anos. Então, por exemplo, a obra é investimento. A geladeira, o tomógrafo, o veículo. Então, isso está na categoria de investimento. Tá? Bom, mas, a despeito dessas duas modalidades, existem os incentivos financeiros. E aí, como estamos tratando aqui, né, da questão específica da política de alimentação e nutrição, nós temos um incentivo financeiro de ações de alimentação e nutrição. Então, a gente tem uma portaria, que é a portaria 1127 de 2021. Essa portaria está disponível, vocês podem abrir lá, ela está colocada por estado e quanto cada estado, né, recebeu para a execução da Política Nacional de Alimentação e Nutrição. Esse incentivo ele se chama FAM, não é? E ele está previsto para municípios acima de 30 mil acima habitantes. Então, é um recurso bastante limitado,
infelizmente, para vocês terem uma ideia, vou falar de Recife, que é a maior população do estado, recebeu 80 mil. Isso é ano, viu, gente? Ano, não é mês, não. Recebeu 80 mil. São Paulo, capital, recebeu 100 mil, que é a maior população, né, no Brasil. Então, divida isso pela população do estado por mês e a gente vai ver que é um recurso bem, bem limitado, né? Mas é o que se teve como incentivo, né, para a execução da política. Esse recurso ele tem regramento para o seu investimento, não é? Ele não pode, por exemplo, ser gasto com, só pode bancar ações que estejam dentro da categoria custeio, certo? Não pode fazer compra de equipamento, enfim. Ele só pode ser investido com custeio. Então, é um incentivo importante, não é? Porque, apesar de ser pouco, a gente não pode negar que é um recurso direcionado para a política. E eu sugiro fortemente, né, não se assustem, eu sugiro fortemente que vocês entrem no Sistema de Informação de Orçamentos Públicos em Saúde, o CIOPS, e lá tem um campo que informa por município, por estado, quanto foi investido por ano, né? O CIOPS ele trabalha por bimestre. Então, se vocês quiserem saber o ano, vocês vão no sexto bimestre. Tá? Mas ele dá o dado por bimestre. E aí, o que é que a gente encontra? Tem um indicador lá, que é justamente o indicador que refere à alimentação e nutrição. Infelizmente, a maioria dos municípios, esse indicador aparece como zerado. Tá? Então, muito provavelmente, eu suspeito que é por falta de informação, né? Até porque esses municípios, no mínimo, eles têm esse incentivo, né? Município com população de 30 mil acima. Eles têm o incentivo. Então, aquela casela não pode estar zerada. Mas isso é um movimento de quem está à frente da gestão, da militância, da política de alimentação e nutrição, precisa lutar, né, para que haja. E aí eu acho que esse curso pode contribuir muito para isso, para que se entenda a importância de se ter essa informação para a própria valorização da área de alimentação e nutrição, para nos permitir fazer investigações, pesquisas que possam contribuir para o aprimoramento da política. Então, esse campo, eu acho que isso pode ser uma bandeira de quem está na defesa da política de alimentação e nutrição, que este campo seja preenchido. Isso dá visibilidade à área, isso permite que a gente trabalhe com evidência, né, para lutar por mais investimento para a área de alimentação e nutrição. Então, eu espero, de fato, né, ter contribuído. Eu estou aqui já, né, no tempo do que me foi definido. Espero que vocês aproveitem do curso, né? Isso está naquele campo, né, da formação, que é fundamental e que é papel do SUS. Eu fico extremamente
feliz de poder estar contribuindo com a Escola de Saúde Pública do Estado de Pernambuco. Esse é um espaço público que precisa ser defendido, né? E, ao tempo que eu possa, eu abro a minha agenda para atender essa demanda com muito prazer, e entendendo que esse também é um espaço de defesa do SUS, de defesa do direito à saúde. Um bom dia para vocês.